Graça e paz, meus amados. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Daniel, capítulo de número 3 e o versículo de número 17 e 18. A minha versão é a Nova Tradução Linguagem de hoje. Acompanhe comigo. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Gostaria, com base nesse texto, meditar com você acerca desse tema tão maravilhoso. O tema que eu quero destacar para você é o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Acompanhe comigo. Vocês conhecem bem esse texto, a qual o rei tem um sonho e Daniel traduz ali aquele sonho do rei que ninguém estava conseguindo. Deus usa Daniel para traduzir. E então o rei faz uma enorme estátua e convoca todos para que se prostre diante dela. Então esses 3 rapazes que vieram com Daniel de Jerusalém não se prostram diante das estátuas. Então é levado diante do rei e ali diante do rei eles declaram para o rei: olha, rei, quem pode nos livrar da tua mão é o nosso Deus. Ele tem poder para isso. Mas se ele não nos livrar, também não iremos te adorar, nem adorar a estátua que você fez. E isso nos chama a atenção para uma coisa muito interessante. Quantas pessoas nós conhecemos que aceita Jesus, que diz que vive para Jesus, pelo que Ele pode lhe oferecer, pelo que Ele pode lhe dar. Aqui nesse texto nós vemos o contrário. Nós vemos 3 jovens que adoravam o Senhor pelo que Ele é, pela sua essência, pela sua majestade, pelo seu poder e pela sua grandeza. E isso não é diferente, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, grande parte da multidão que acompanhava Jesus, acompanhava com o propósito de receber algo da parte de Cristo. Mas não estavam ali para obedecê-los e seguir o seu ensinamento. Veja que coisa interessante. Quantos nos dias de hoje vivem para Cristo ou dizem viver para Cristo a fim de receber algo em troca de Cristo? E é claro que sabemos que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, que tudo está no seu controle e que Ele pode nos abençoar. Mas a essência do verdadeiro cristão é servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Porque, raciocine comigo, aquele que serve ao Senhor pelo que Ele pode dar, logo se frustra, logo para na caminhada e logo desiste da fé. Ao contrário daquele que serve ao Senhor pelo que Ele é. Vem as lutas, vem as tempestades, vem as provas, mas isso não o faz desistir da sua fé e do seu Deus. Quando olhamos para esses 3 jovens, devemos levar ele como exemplo para a nossa vida. Eles declaram para o seu rei, o rei mais poderoso daquela época. Estamos falando de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o império que dominava naquela época. E eles, com muita coragem e ousadia da parte de Deus, ele fala para aquele rei: o Senhor sabe quem pode nos livrar. É o nosso Deus. Mas se Ele não nos livrar, eu também não vou me prostrar ao teu Deus. Porque eu firmei um pacto em adorar a um único Deus e a um único Senhor. Ei, meu querido,
Não se proste diante das adversidades, nem das lutas que são impostas a você. Você tem um pacto com Deus e Ele é o único que você deve reverência, louvor e adoração. Adore a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Porque você adorando a Ele pelo que Ele é, pelo seu poder e pela sua majestade, você está servindo a Ele como um cristão de corpo e alma. É o nada em troca. É o dar sem esperar receber nada em troca. Jesus, quando se entregou por mim e por você, nós não tínhamos nada para barganhar com Ele. E não temos, e Ele morreu. Faça isso. Não barganhe sua fé. Não barganhe o que você recebeu do seu Deus. Porque você é um escolhido dele. Então adore a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar.